Se os nomes já estão aí, é uma questão de você, eventualmente, por exemplo, botar uma segunda identificação na pasta para estabelecer qual é a correspondência de tua naquele nome. Dia 20 eu volto aqui com a vara na mão. Vou ficar pior que esse helicóptero aí. Em cima de você. Quarta-feira de tensão no Cantagalo e no Pavãozinho em Ipanema. Policiais passaram o dia nos morros para combater o tráfico de drogas. Bandidos tentaram se refugiar dentro de uma igreja onde funciona um escritório do PAC. Houve uma intensa troca de tiros. 4 homens que seriam bandidos morreram. O repórter Eduardo Tchau está em Ipanema e tem as últimas informações. Boa noite, Tchau. Qual é a situação aí no bairro nesse momento? Boa noite, Leilani. A situação agora aqui em Ipanema, numa região próxima ao Cantagalo, Pavãozinho, é tranquila. Os policiais da Delegacia do Leblon, da Core e do Atendimento ao Turista estão agora no centro da cidade mostrando o que foi apreendido na favela. Das 6 pessoas presas, 2 eram menores, 1 ficou ferido. Foram apreendidos ainda 3 fuzis, uma metralhadora .30 do Exército Boliviano, além de 3 pistolas, granadas, maconha e cocaína. À tarde, um dos tiroteios durou 20 minutos, mas desde cedo o clima estava tenso na comunidade. Os bandidos reagiram à presença dos policiais na comunidade. Logo depois a situação se agravou. O projeto Cantagalo foi concebido como uma resposta do Instituto Atlântico a um dos aspectos mais evidentes da exclusão do brasileiro em relação aos vários acessos ou portas de acesso à propriedade no Brasil. Trata-se, no caso, da exclusão de acesso à propriedade imobiliária. Reunimos-nos com um grupo de jovens advogados, alguns deles do escritório Souza Siscom, outro do escritório Goiareb Mitchell. Recebemos também outros apoios, como, por exemplo, do Instituto Gerdau, e iniciamos um trabalho voltado para a mobilização inicial da comunidade, que era do bairro de Ipanema, e nisso tivemos o apoio de Inês Barreto, do Projeto Segurança de Ipanema, e, por outro lado, tivemos o apoio inequívoco da comunidade do Cantagalo através do seu presidente, do seu diretor, o Luiz Bezerra e o Cláudio Napoleão, e toda uma extensa comunidade que nos deu, desde a primeira Assembleia Geral, absoluta carta branca para agirmos. Em cerca de 5 meses, conseguimos levantar, graças à generosidade do Jorge Gerdau, verba suficiente para realizar um cadastramento completo, um recenseamento da comunidade e, ao mesmo tempo, a topografia que foi conduzida por um excelente arquiteto, Márcio Roberto, secundado por uma equipe da própria comunidade que o acompanhava e colaborava com ele. A Casa dos Meninos da Luz também deu um apoio, é uma comunidade que está próxima, e ao final de 2008 já estamos preparados para conversar com o Estado do Rio de Janeiro. Tivemos de imediato o apoio de Luiz Fernando Pezão, o nosso vice-governador, que levou o tema da regularização fundiária através da concessão do título definitivo da propriedade para o governador Sérgio Cabral e a Secretaria de Governo. A Secretaria de Habitação também está mobilizada a esse respeito. E nós estamos muito felizes no Instituto Atlântico de termos dado um passo gigantesco na direção de mostrar que, além dos esforços que já vêm sendo feitos no sentido da concessão de outros instrumentos legais, como a concessão de direito real de uso e outros semelhantes, que o fundamento da valorização da propriedade através da concessão do título definitivo é o que mobiliza mentes e corações. Nós vimos isso na comunidade do Cantagalo, nós vimos a capacidade de cada morador
possuidor de uma determinada área, determinado prédio, de distinguir perfeitamente o título precário ou o título não definitivo do domínio definitivo, aquele que de fato valoriza a comunidade, que a mobiliza para a auto-organização num condomínio especial, e é isso que imaginamos que possamos atingir em breve num consórcio em que está envolvido, de um lado, o conjunto das autoridades do Estado, do município, com o apoio do governo federal, agora com a nova legislação Minha Casa Minha Vida, e por outro lado, e principalmente, fundamentalmente, uma consciência absoluta da comunidade que está sendo beneficiada por essa vantagem que nós, felizmente, em determinado momento, iniciamos e provocamos. Boa noite. Boa noite. Moradores de favelas do Rio vão ganhar o título de propriedade das casas. Começando por uma comunidade que já foi mapeada com a ajuda dos próprios moradores. Há 2 anos, 2 organizações não governamentais, 2 empresas privadas e a Associação de Moradores deram início a uma iniciativa pioneira: unir esforços para estabelecer os direitos e os deveres de quem mora aqui. Agora, uma das principais reivindicações desta comunidade foi conquistada. Os donos das casas terão os títulos de propriedade. Os números são do Ministério das Cidades. Existem hoje no Brasil 12 milhões de moradias inadequadas. São quase 50 milhões de pessoas vivendo em favelas, áreas de risco ou de invasão. No programa de hoje, você vai ver como os cidadãos comuns estão enfrentando a letargia e a inoperância do Estado brasileiro, trazendo essas pessoas e seus imóveis para a legalidade. Uma comunidade cravada no morro entre os bairros de Ipanema e Copacabana há mais de 60 anos. Quem mora no Cantagalo nunca teve direito a qualquer documento que comprovasse a titularidade do terreno ou do imóvel. Essa dura realidade começou a mudar graças à ação voluntária de moradores do morro e do asfalto. Foi um autêntico encontro de classes. Gente que morava bem perto, mas não se conhecia. Subindo aqui a ladeira da comunidade com a representante do asfalto, com o representante do morro, Ipanema e Cantagalo juntos tornaram possível esse projeto de regularização fundiária inédito no Rio de Janeiro e no Brasil nesse formato. Inês, você que deu o pontapé inicial, como é que foi essa história? Foi o seguinte: Projeto de Segurança de Ipanema, que é um movimento voluntário apartidário da sociedade, moradores do bairro, se deram conta de 2 coisas. Que você não tem segurança no seu bairro se você tem uma favela encravada dentro dele. 2, que o governo, o poder público estava investindo milhões de reais em obras do PAC, benefícios para a comunidade, coisas que ninguém pode ser contra. Mas se você não dá os títulos de propriedade, não regulariza urbanisticamente, o que ia acontecer aqui? Ia ter uma explosão de população aqui, porque quem não quer vir morar em Ipanema, com o metrô embaixo, com o elevador para cima, sem pagar nada, não paga nem... Então nós, nessa percepção, nos juntamos ao Instituto Atlântico, a Associação dos Moradores do Cantagalo. Foi feita a consulta à comunidade para ver o que achava da ideia, né, Bezerra? O que vocês acharam? A gente achou a ideia muito boa, porque o pessoal queria construir alguma coisa assim demais e fazer uma casa melhor e tal, embolsar, pintar e tudo, mas não podia fazer aquilo porque ele não era o dono do título da propriedade. Então ele podia amanhã ou depois o governo chegar e tirar e não daria indenização a ele aquele valor. Então isso era a nossa grande preocupação. Doutor em Economia pela Universidade de Chicago, Paulo Rabelo de Castro mora em Ipanema, bem perto do Cantagalo. Praticamente não tem um bairro do Rio que não tenha uma comunidade favelada a ele associada. Portanto,
A questão de integrar bairro à favela exige que a gente dê um tratamento para a favela como se ela fosse um bairro. Portanto, dar cidadania começa pelo título da propriedade, que obviamente exige uma série de providências que nós tomamos já com a Associação dos Moradores do Cantagalo. Fomos procurar o presidente da comunidade e depois fizemos uma Assembleia Geral e depois mobilizamos um jornal da comunidade e depois a comunidade inteira participou do cadastramento residência por residência, imóvel por imóvel, e depois ajudou também o arquiteto encarregado a fazer a topografia do local. E isso tudo em menos de 4 meses, com 0% de incidente e 100% de adesão. O trabalho ficou a cargo do Instituto Atlântico. Diferentes profissionais doaram tempo e energia para a realização da pesquisa fundiária, do cadastramento dos moradores e, finalmente, do levantamento topográfico do Morro do Cantagalo, com as coordenadas precisas de cada lote existente na comunidade. O que foi feito até chegar ao título que foi entregue aos moradores? Isso, a gente entregou aos moradores uma planta baixa, certo? Essa planta baixa, ela individualiza o lote ocupado das dimensões da área construída e do lote ocupado. Isso aqui é em nome de Lígia Matos da Silva, está aqui o endereço dela, dentro da comunidade e, digamos... Os confrontantes. O espaço que ela ocupa aqui dentro, que está aqui no mapa. Exatamente. Que vocês fizeram. Se a gente procurar o A7P, a gente vai ver que ele está aqui. Esse é o limite do que a gente pode fazer pela auto-organização da favela. Está na mão do Estado. Está na mão do Estado, só depende da vontade dele. O aposentado Ivan Cerqueira construiu sua casa no alto do morro. Dali é possível contemplar uma das mais belas vistas da cidade. Você mora aqui há quantos anos? 46 anos. Sempre morou aqui sem nenhum documento? Sem nenhum documento. Posse não é documento. Mas título de propriedade é um documento. Você já fez as contas do que significa em termos de custo ser legal? Já pesei na balança várias vezes. E aumenta muito? Aumenta. No seu caso, por exemplo, em reais, isso significaria um acréscimo de despesa da ordem de quanto, mais ou menos? Eu calculo mais ou menos R$100. R$100 a mais por mês? Por mês. Para ser legal, vale a pena? Vale a pena, com certeza, até mais que fosse possível. Nós, como sociedade, não estamos ainda convencidos do impacto que o título da propriedade pode dar na vida de uma pessoa para torná-la um cidadão pleno. Não se faz ideia, não se faz essa conta. E, no entanto, nós sabemos, em tese, que o título da propriedade, no mínimo, duplica o valor do imóvel. Agora, uma vez que o Cantagalo tenha dado esse exemplo, acho que o Brasil inteiro pode fazer o galo cantar. Cidadania plena só é possível onde haja moradia digna e legalizada. Aspásia Camargo, por favor, convidada a participar da mesa, por favor. Mas eu conheço sim, como operador de segurança pública, a importância do que está sendo feito. Eu quero simplesmente não parabenizar, e sim agradecer o Instituto Atlântico. Muito obrigado, felicidades, façam muito bom uso disso. Essa é a primeira joia, talvez, que os senhores tenham recebido nos últimos anos. Obrigado, sucesso a todos e vamos em frente.